E uma das coisas que as pessoas, elas muito me perguntam diante disso, né? Porque quando eu conto a história do meu pai, a questão da agressividade, da violência, do maus tratos, as pessoas dizem: "Tá bom, mas e como que foi isso? Como que você perdoou? Como foi perdoar?" O processo, ele foi um processo interessante porque eu tinha que dar banho no meu pai, eu tinha que trocar a fralda do meu pai, eu tinha que ajudar dando comida pro meu pai, eu fazia a barba do meu pai, eu levava meu pai, pra cima e pra baixo pro hospital. Eu Durante esse tempo você ficava pensando assim: "Nossa, mas ele fez tal coisa comigo e agora eu tenho que ficar fazendo isso pra ele?" Olha que interessante, o fato de eu ter tido esse encontro com Deus inicial lá na igreja, e eu ter recebido as orientações bíblicas de como é que deveria ser o comportamento de um cristão, eu procurava me aproximar o mais daquilo que a Bíblia me ensinava, mas as emoções estavam recalcadas, reprimidas. Então estava tudo lá dentro. Então o que que eu fiz? Eu deixei isso de lado e eu falei: "Não, eu vou ser um cristão". Então eu comecei a fazer o quê? Eu comecei a, naquele período em que meu pai estava doente, pregar Jesus para meu pai. Então eu falava de Jesus para ele, falava: "Pai, olha, é isso, é aquilo, Jesus é isso, Jesus é isso, Jesus perdoa, não importa". E meu pai sempre muito resistente. Meu pai nunca quis saber de igreja. Meu pai pisou uma vez na igreja evangélica, que foi comigo, com a minha mãe, quando ele estava bem doente, que a gente conseguiu levar. Depois disso, ele nunca mais pisou. Mas o que foi interessante foi que um dia meu pai, ele estava em casa e eu pedi para minha pastora fazer uma visita para o meu pai. Naquele dia, minha pastora chega na nossa casa. Eu ainda não era pastor, eu apenas frequentava a igreja. E aí ela fala de Jesus pro meu pai e diz: "Seu Darli, você sabe que Jesus te ama e que ele perdoa os seus pecados, basta você aceitar ele como Senhor da sua vida". E naquele momento, sentado no sofá, meu pai aceita Jesus. Doente, mas ele aceita Jesus. E então, essa jornada de pregação, de levar o evangelho para ele, continua comigo no hospital, em casa, eu continuo falando para ele, e nisso eu comecei a levar a minha família para Jesus. Então eu falei: "Ó, vamos para a igreja porque a gente pode salvar o pai". Então minha mãe junto, minha irmã junto, a nossa família começou a frequentar a igreja. Só que, aprove aí da parte de Deus, Deus quis que ele fosse recolhido, e eu entendo que o que confortou meu coração foi que muitas vezes Deus permite que a carne pereça para que a alma seja salva, e eu entendi isso, que talvez aquele momento era um momento importante, porque era o momento que meu pai tinha aceitado Jesus, era o momento que meu pai estava tendo contato com o evangelho, e acredito que é o momento da salvação. Então eu entendi que aquele momento era o momento. E o mais interessante de tudo é que isso aconteceu e eu não sei porque eu só recebi essa informação. Eu não tenho nem a lembrança exata de quem foi que me falou, se na época foi a minha namorada ou se foi alguém da minha família, mas nós estávamos no hospital, era dia dos pais, eu tinha descido para tomar café, que eu tinha dormido no hospital, e lá no hospital eu ficava pregando pro meu pai o tempo todo, falando de Jesus pro meu pai o tempo todo. E aí, naquele momento que estava lá no hospital, eu desci. Quando eu voltei, o pessoal falou que meu pai disse uma coisa que foi muito interessante, que foi o que confortou meu coração. Porque quando eu voltei, o meu pai disse assim para eles: "Eu posso hoje descansar em paz, porque eu sei que eu tenho um homem dentro da minha casa". E ele falou isso dirigido para mim. E eu não estava lá, mas as pessoas me disseram. Então isso foi para mim uma força que me ajudou a acreditar que eu poderia ser alguém melhor e que eu tinha a aprovação do meu pai.